Olá, bom dia a todos e a todos. É um prazer estar aqui novamente representando a APPrev, aonde estaremos hoje falando sobre a compensação previdenciária e as alterações promovidas pela Portaria 15.829, de 2 de julho de 2020. Fico muito feliz por estar aqui hoje contando com a participação nesse evento da APPrev, com 14 estados presentes na nossa live. Espírito Santo, São Paulo, Alagoas, Ceará, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Bahia, Goiás, Rondônia, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Amazonas e o nosso querido Paraná. Quem vai conduzir essa nossa live é o nosso querido Rafael Fornec, diretor da Paraná Previdência, no qual eu já passo aqui para ele de imediato, para ele fazer a sua apresentação, né, e as suas colocações e darmos início à nossa live. Rafael, bom dia. Mais uma vez, obrigado pelo carinho que você tem com a APPrev e também de estar aqui hoje participando conosco desta live. Márcio, obrigado. Bom dia a todos. Satisfação em estar aqui novamente falando sobre esse tema, que é um tema que cada vez mais aí está na nossa atualidade, ainda mais com as alterações recentes que vamos comentar em breve. Também agradeço à APPrev por essa oportunidade da gente poder conversar mais uma vez. E a nossa conversa hoje é sobre a Portaria 15.829, publicada em 2 de julho de 2020. Então, já fazia algum tempo que a compensação ela vinha funcionando num ritmo normal e, recentemente, a gente teve o decreto, em dezembro do ano passado, o decreto 10.188, e agora, mais recentemente, temos essa portaria. Então, isso daí são, na verdade, prenúncios de grandes alterações aí que estão acontecendo nessa cena. Alterações que, até então, a gente não tinha nem ouvido falar. E o que acontece, né? Então, para a nossa apresentação de hoje, a gente vai trazer só alguns pontos principais sobre essa portaria. Então, a gente vai falar sobre o acordo de cooperação técnica, sobre o termo de adesão, vamos falar sobre o custeio, sobre a questão do CRP, proporcionalidade, questão de prazo e atualização e a compensação entre os regimes próprios. E a ideia inicial é a gente passar aqui diretamente pelos artigos para a gente começar a falar um pouco sobre o assunto. Rafael, antes aqui, já cortar você um pouquinho aqui, eu acho assim, o objetivo dessa live é fazer um bate-papo, né? Claro. E eu já quero deixar aqui, claro, aos nossos amigos que estão aqui, essa live já passou de 150 inscritos aqui, o pessoal continua aqui nos pedindo aqui o link de acesso, né? Também a APPrev estará disponibilizando o certificado aos participantes. Tem algum questionamento aqui em questão de acesso, aqueles que não conseguiram o acesso, aí nos mande um e-mail que vai estar disponibilizado depois, aí, que é o apprev@apprev.com.br. Também pode mandar aí alguns questionamentos através do nosso WhatsApp, que vai estar divulgado também, que é o 449-9935-5435, que a gente já vai colocando aqui, tá? E também quero deixar claro aqui que em breve aí, nós estivemos conversando aí hoje já com alguma equipe técnica da Prefeitura de Curitiba e provavelmente no mês aí de setembro, se Deus quiser, e eu acho que assim, ele vai querer, nós estaremos realizando aí um curso presencial, né, sobre compensação previdenciária. Mas assim, a pergunta que não quer calar, Rafael, e que o pessoal... Nós sofremos muito, né? Nós, RPPS, sofremos demais. Por que o INSS demora tanto para analisar nossos processos? Olha, Márcio. Isso é uma coisa assim que a gente sofre demais. Tem previsão de mudança disso aí com a nova legislação? O que você fala isso aí para nós? Olha, Márcio, na verdade tem previsão sim. Então o que acontece? Por muito tempo, a gente esteve estagnado aí com relação às políticas de compensação previdenciária. Ela simplesmente não era uma prioridade, que eu poderia dizer assim, lá por parte da Secretaria de Previdência, antigo Ministério também de Previdência, né? E hoje o Ministério da Economia.
Então, o que acontece? Vamos pensar assim, por que demoram tanto para analisar requerimentos? A resposta ela é bem simples. É porque tem muito requerimento e poucos servidores do INSS para analisar. E esses servidores, esses poucos servidores que tem para analisar, eles não têm a mesma motivação que teriam se eles estivessem, por exemplo, vinculados a outras atividades lá dentro do INSS mesmo. Então, recentemente, numa outra live, até o presidente do INSS, o Leonardo Rolim, ele colocou assim algumas questões que, honestamente falando, é a primeira vez que eu vejo assim um presidente do INSS tratando com tanta importância o assunto da compensação previdenciária. Então, dentre essas novidades que ele falou, muitas coisas estão se aplicando. Então, por exemplo, né, a questão que eu digo sobre a questão da valorização, né? Hoje o Comprev, hoje não, né? Até pouco tempo atrás o Comprev, ele não fazia parte da gratificação de produtividade dos servidores do INSS. Então, um servidor que analisava o Comprev, ele não tinha nenhum benefício, no caso, que ele tivesse, por exemplo, se estivesse analisando algum tipo de benefício. Tá? Um dos motivos disso é que o Comprev não fazia parte do sistema de gestão de tarefas, se não me engano, que é um sistema que faz o controle desse tipo de metas, desse tipo de atividades e, por consequência, desse tipo de pagamento. Né? Isso mudou. Então, em junho, agora, por exemplo, a gente já teve um decreto colocando as atividades do Comprev nesse rol de atividades que vai pagar esse tipo de gratificação. Então, é uma das primeiras maneiras assim, que você já tem de você começar a atrair um interesse maior do pessoal que trabalha no regime geral para conseguir trabalhar na parte do Comprev. Né? Outro ponto importante, né? Eu falei da questão de requerimentos. Nessa mesma live, ele comentou que dá em torno de 300 mil requerimentos, a fila que o INSS tem hoje para analisar. E isso é um ponto importante porque, até pouco tempo atrás, nós sabemos aí que na mídia, muito se falou, por exemplo, da questão do tempo que estava demorando para analisar um processo de aposentadoria. Né? Então, aposentadorias que demoravam lá, às vezes, 1 ano ou mais até para ser analisadas. Fila de 2 milhões de requerimentos de aposentadoria, né? Não de Comprev. Então, o regime ele teve algumas prioridades. E esses acúmulos que por muito tempo ficaram, isso não tem mais. Então, hoje, praticamente o INSS ele tem analisado a carga que ele recebe de processo. Então, inicialmente eles trataram o problema da aposentadoria, depois eles trataram o problema das revisões, eles estão tratando ainda, e a expectativa do presidente do INSS até era zerar essa fila agora em dezembro. Tá? Naturalmente, isso não vai ser possível, vou comentar até um pouco do porquê que não vai ser possível, né? Palavras dele também. Mas assim, a gente percebe que tem uma diferença hoje de procedimento de antes. Né? Então, essa questão da inclusão na produtividade. Foi comentado também hoje a questão das filas. Né? Então, hoje, cada regime próprio ele está vinculado a uma gerência executiva. Então, por exemplo, estamos em Curitiba aqui. Então, Curitiba, né, o Estado do Paraná, a Prefeitura de Curitiba e prefeituras da região, elas estão vinculadas aqui à gerência executiva de Curitiba. Então, essa é a maneira que tem funcionado hoje. Isso está para mudar. Então, agora eles querem fazer uma vinculação por superintendências, grandes regiões. Então, o que isso quer dizer? Então, vamos supor, você é de uma prefeitura do interior do Paraná e você está vinculado a uma gerência. Aí, esse servidor do INSS que faz as análises dos seus requerimentos, daqui a pouco ele tem que passar por um período de licença ou é realocado para alguma atividade. Então, até essa gerência conseguir achar uma outra pessoa para ser treinada, colocada para analisar, isso vai tempo. Então, essa alteração de você fazer uma fila agora por superintendência permite que mais pessoas possam trabalhar com as filas. E essa fila também tem uma previsão que ela vire uma fila só. Então, vamos supor, com base na data de chegada dos requerimentos, vai ser montada uma fila única para toda uma região. Então, se o meu requerimento for o próximo, por exemplo, que estiver aguardando análise na fila do Comprev dessa superintendência, dessa grande região que eles estão estipulando, qualquer servidor dessa região vai poder analisar. Então, não é só o meu servidor. E falando aqui no caso do ponto de vista do regime próprio, isso é bom, porque você pode ter uma oxigenação nas análises, você pode ter uma agilidade, principalmente considerando a questão que essa produtividade agora ela vai contar, né, para quem vai fazer a análise desses processos, mas principalmente pela possibilidade de você poder ter mais gente analisando. E o ponto negativo disso, mas também você não tem como ter esse ponto positivo sem ter o negativo, é que você é obrigado, às vezes, a ter o seu requerimento analisado por uma
uma pessoa, por exemplo, sei lá, da gerência de Porto Alegre, ela vai analisar o teu requerimento. Então, por mais que a gente tenha alguns padrões de documentos hoje, então nós temos lá a certidão do INSS, que é um documento padrão, nós temos a homologação do Tribunal de Contas, que é padrão por estado, mas nós temos documentos próprios. E esses documentos próprios, às vezes a gerência que está acostumada com o teu regime próprio, ela já conhece como é que funciona o teu documento, como é que funciona a história do teu regime. Então você vai ter um pouco de dificuldade, às vezes, de outros servidores que nunca ouviram falar, às vezes, do seu regime ou do seu modelo de documentos para isso. Mas, na minha opinião particular, considerando essa desvantagem desse modelo, eu acho que vale a pena a mudança sim, porque você vai poder colocar mais gente. Foi comentado também nessa apresentação do presidente do INSS a contratação de temporários, né, também para fazer essa atividade. Então, tudo isso não aconteceu até agora. Tá? Por quê? Porque muito vou falar agora na apresentação de hoje sobre o sistema novo que está vindo. Então, nós temos um sistema novo de compensação que ele está vindo aí. Felizmente, faço parte da equipe de homologação, tenho grandes colegas de regimes próprios, também de prefeituras, de estado que participam, pessoas altamente qualificadas, que estão fazendo essas validações, sugestões. É claro que você não tem como chegar num consenso num grupo grande dessa forma, né? Entre prefeituras, estados, regime geral, enfim, são muitas pessoas querendo adequar o sistema para as suas vontades. Mas eu diria assim que somos bem ouvidos, tem pontos de discordância, é claro, mas assim, o trabalho flui bem. Esse trabalho, ou seja, esse sistema, ele iria ser entregue agora no dia 3 de agosto. E não vai ser mais entregue, né? Em 3 de agosto, agora a previsão dele é em novembro. Tá? Por que isso? Justamente pelo ponto, tá, da integração desse sistema que está sendo desenvolvido com esse sistema de gestão de tarefas que o INSS tem. Então, para você conseguir fazer valer toda essa métrica de avaliação de requerimentos, gratificação dos servidores que vão fazer, tem que estar vinculado ao sistema de gestão de tarefas. Então, para fazer essa adequação, agora é necessário mais um tempo, além de outras correções que estão sendo providenciadas. Certo, Márcio? Então, o que eu diria para você é que, sim, por muito tempo estivemos num momento mais difícil, né, com relação à compensação, ou seja, cada vez mais tempo de análise para analisar nossos processos. Conosco, no estado do Paraná, também não é diferente. Nós temos uma grande fila de análise, tem processos parados lá há mais de 20 anos, mas as perspectivas, pela primeira vez em muito tempo, são favoráveis e são perspectivas que são palpáveis. Então, nós verificamos, sim, que essas mudanças estão acontecendo, né? A exemplo dessa portaria que eu comentei, inserindo o Comprev no sistema de gratificação. Então, nós estamos num momento de grandes perspectivas aí, ok? Rafael, você acredita que com toda essa transformação agora, que tudo isso que você colocou, inclusive essa criação desse novo, vamos dizer assim, esse conselho aí, você acredita que vai melhorar isso? E realmente é o seguinte, quem vai pagar essa conta? Legal. Bom, então agora eu vou entrar na apresentação mesmo, que eu vou acabar passando por isso, tá, Márcio? Então, assim, falando um pouco agora da portaria, né? Então, no segundo artigo dessa portaria, ele fala o quê? Ele fala que, para começarmos a utilizar esse sistema, será assinado um termo, tá? Um termo de adesão com a Secretaria Especial de Previdência do Trabalho do Ministério da Economia e um contrato com a empresa de tecnologia desenvolvedora do sistema de compensação previdenciária, que hoje está sendo a Dataprev. Então, para a gente começar a utilizar esse sistema, como você bem colocou, alguém vai ter que pagar essa conta que eu vou falar na sequência. Mas qual é o ponto principal? Né? O artigo 2º, ele coloca que tudo que a gente tem até agora, ou seja, para você começar a trabalhar a compensação previdenciária, você tem que hoje fazer um acordo de cooperação técnica. Então, todos os acordos de cooperação técnica que nós temos hoje continuam vigentes até que o momento desse termo de adesão aí ele seja apresentado para que a gente possa fazer a assinatura. Então, o artigo 2º se trata disso. Já a parte do custeio, que é mais a sua pergunta, no artigo 5º, pulando um pouquinho ali, ele coloca que, na compensação entre regime geral e regime próprio, esse custeio vai ser de responsabilidade do INSS até 31 de dezembro de 2021. E a partir disso, cada regime instituidor, ou seja, quem concede o benefício, quem mantém o benefício, quem está pagando o benefício, tá? Vai começar a pagar esse sistema. E com relação à compensação entre regimes próprios, o custeio vai ser de responsabilidade também de cada instituidor, já a partir de 1º de janeiro de 2021. Tá?
Nessa live que eu mencionei algum tempo atrás aí do presidente, ele comenta bem que ele acredita que talvez a gente não consiga estar com o sistema operacional funcionando já em novembro, com esses termos de adesão, esses contratos todos prontos. Então, diante disso, ele assume a possibilidade de que esses prazos sejam prorrogados e de que o regime geral acabe tendo que custear esse sistema por um pouco mais de tempo. Tá? Outro ponto importante, quanto que vai custar essa conta para os regimes? Tá? Ele coloca que, na portaria, no decreto 10.188, que o Conselho Nacional de Previdência, que ele que vai fazer, ele que vai estipular qual é a forma que vai ser cobrado esse sistema. Tá? Então, nas discussões preliminares, a gente já viu algumas propostas que pode ser cobrado por requerimento, tá? E nessa questão de por requerimento, você tem às vezes aquela prefeitura que ela manda 50 requerimentos por ano e você tem um estado que manda 10 mil requerimentos por ano. Então, pensa-se também em fazer uma estratificação dessa cobrança. Ou seja, se o teu regime tem tantos requerimentos, você vai pagar um X, né? E se o teu regime tem menos, você vai pagar um outro valor. Então, existem algumas propostas já ainda nada oficiais, mas quem vai bater o martelo mesmo, Márcio, de como é que vai funcionar essa cobrança vai ser o Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência. Tá? Outro ponto importante é com relação à CRP. Então, ali no parágrafo 3º, ele coloca o quê? Do artigo 5º, né? Que o não atendimento no previsto constituirá em causa impeditiva a emissão do certificado de regularidade previdenciária. Então, qual é a alteração? A alteração hoje é que você não precisa ter a CRP vigente para poder receber compensação previdenciária. Isso daí já foi alterado. Porém, você precisa ter compensação previdenciária para você poder ter o CRP. Então, é uma alteração. Então, antigamente não. Bom, se você não tem o CRP, ou se o seu CRP está vencido, você não está elegível a receber a compensação previdenciária. Mudou. Agora você tem que ter o processo de compensação, ou seja, tem que estar lá, vai ter que estar futuramente com o termo de adesão, com o contrato operando, para poder ter a CRP. Tá? Então, essa é a alteração. Outro ponto, continuando, tá, é com relação a uma alteração que você vê ali já no artigo 3º. Então, ele coloca o quê? Ele coloca que continuam aplicáveis as normas, tá, da portaria 6209, tá, até que seja disponibilizada a nova versão do Comprev, que é justamente esse novo sistema que a gente está falando. Então, o que ele coloca ali? Principalmente no primeiro item ali, a aplicação da proporcionalidade. Então, nós sabemos que hoje nós temos vários regimes que têm problema de proporcionalidade. Tá? Então, esse problema às vezes é aquela história. Eu não analisei os requerimentos do INSS, então eu estou bloqueado. E também tem o outro caso, tá? Que cada vez é mais frequente também nós observarmos regimes que também tem problema, não é bem um problema no caso, porque daí assim, você não paga o INSS porque o INSS está bloqueado. Então, vou dar um exemplo do estado do Paraná. O INSS está bloqueado desde 2015, ou seja, desde quando passou a ser aplicada a regra de proporcionalidade. Nós temos mais de 80%, né, conforme lá o artigo 19b da portaria 6209, nós temos mais de 80% e o INSS tem menos. Então, o INSS está bloqueado por isso, desde 2015. Então, desde 2015, nós não pagamos a parte do INSS e do RI. Mas isso quer dizer o quê? Que o dinheiro é nosso? Não, não quer dizer isso. Ele quer dizer que assim que o INSS se desbloquear, ou seja, considerando o cenário anterior, assim que o INSS analisasse os nossos requerimentos e atingisse um percentual maior do que 80%, o INSS seria desbloqueado. Então, nesse cenário que a gente conversou logo no início da apresentação, nessa questão do INSS não conseguir analisar os processos, cada vez mais o INSS foi baixando o percentual. Então, nós não tínhamos uma previsão à vista de quando que o INSS iria se desbloquear. Então, nesse tempo, ou seja, aqueles repasses que nós deveríamos fazer para o INSS, eles estavam sendo subalocados. Por quê? Porque quando o INSS se desbloqueasse, algum dia, certo? Esse dinheiro ia ter que ser pago à vista. É um desbloqueio. Né? Então, você teria que pagar todas essas competências, 13º, enfim, tudo aquilo que não foi pago, teria que ser pago no ato do desbloqueio. Porém, com essa portaria, você já tem uma alteração clara ali, que a regra de proporcionalidade, lendo de outra forma, ela estará vigente até que seja disponibilizada a nova versão do Comprev. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, assim que o novo Comprev entrar no ar, as regras de proporcionalidade elas deixarão de existir. Então, nesse caso, o sistema entrou no ar, né?
na competência seguinte, não está bem definido ainda exatamente se vai ser na seguinte, se vai ser na próxima, ali eu acredito que seja na primeira competência possível, é como se o INSS tivesse desbloqueado, então tudo aquilo que estava pendente de pagamento será cobrado. E o oposto também. Então, se você é uma prefeitura, por exemplo, que você tem lá um bloqueio de proporcionalidade, porque você não analisou os requerimentos do INSS e você não está recebendo a sua compensação previdenciária, o sistema entrando no ar, vai ser feito esse desbloqueio e esse dinheiro ele vai entrar na sua conta ali na primeira competência possível. Não temos uma data ainda clara de como é que vai funcionar isso. Mas a informação importante é que bloqueio de proporcionalidade não vai mais existir assim que o sistema entrar no ar. Tá? Mais um ponto. Isso daqui está intimamente ligado com a questão da proporcionalidade. Então, se a gente for fazer uma recapitulação de por que a proporcionalidade ela foi criada, a proporcionalidade está criada desde 99, só que ela só foi aplicada em 2015, certo? Por quê? É uma maneira de você forçar os regimes a analisar os requerimentos. Então, hoje você tem lá, por exemplo, os regimes que tem essa questão do bloqueio, mas até 2015 você não tinha. Então o INSS poderia ter analisado todos os seus requerimentos, você não analisar nenhum requerimento do INSS e você está recebendo a compensação previdenciária normal. Então, a partir do momento que você bloqueia esse regime próprio, você força ele a analisar os requerimentos do outro regime, ou seja, do participante que é o RGPS, e vice-versa. Tá? Então, é uma maneira de forçar. Então, a proporcionalidade ela deixa de existir justamente por causa do artigo 4º. E o artigo 4º, tá, ele coloca algo que sempre foi pedido, pelo menos nos CONAPREVs que eu tive a oportunidade de acompanhar e participar, sempre era comentado, pelo menos, essa questão da atualização de valores. Então, agora está claro isso, que a partir de 1º de janeiro de 2022, os requerimentos eles terão um prazo de análise de até 1.080 dias. Então, ou seja, estamos em janeiro de 2022, se você tem requerimentos parados para a sua análise há mais de 1.080 dias, você vai ter uma correção. E essa correção, ele coloca ali no parágrafo 3º que seria a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é a Selic, tá? E a taxa de 1% no mês do pagamento. Então isso aqui é novidade. E a outra novidade também é qual? É que esse prazo ele vai passar por reduções. Tá? Então ali no parágrafo 1º, então ele será, hoje é de 1.080 dias, no caso em janeiro de 2022, ele passará para 580 dias em 2023, no outro ano 360, no outro ano 180 e no outro ano 90. Então o que quer dizer? Agora, vamos supor, não analisar os requerimentos do outro participante, você tinha só a questão da proporcionalidade. Como você não terá mais, qual vai ser o mecanismo que vai forçar você a analisar os outros requerimentos? Vai ser o prazo. Ou seja, se você não analisar, você vai ter um custo, tá, por atrasar essa análise. Isso é muito importante, principalmente para os regimes grandes. Tá? Então, a exemplo do Paraná hoje, como a gente estava com essa situação de proporcionalidade, não era uma prioridade nossa no Estado analisar os requerimentos do INSS, porque faltava muito para o INSS se desbloquear, a gente estava numa situação tranquila. Tá? Nossa parte financeira estava com uma programação e tudo mais, só que isso vai ter que ser mudado. Por quê? Porque eu tenho já hoje requerimentos que estão parados há mais de 1.080 dias. Então eu vou ter que analisar esses requerimentos, eu vou ter que fazer um cronograma para analisar esses requerimentos para garantir que eu não vou pagar essas atualizações, que é a taxa Selic e a taxa de 1% no mês do pagamento. Então a gente vai ter que ter agora um cronograma para você se preparar para chegar em janeiro de 2022 e não pagar esses tributos de análise. E, por consequência, se for pensar bem ali no quarto item, o prazo a partir de 2026 será de 90 dias. 90 dias. Então, é um prazo bem apertado para quando trata de compensação previdenciária. Nos cursos que a gente costuma fazer junto com a APPrev, a gente verifica vários regimes que a pessoa que faz a compensação é a pessoa que concede o benefício, é a pessoa que faz certidão, ou seja, é uma pessoa que faz todo o processo. Então agora a gente vai ter que começar já a se adaptar, desde já, para entender essa questão dos prazos de análise e tudo mais. Tá? Para você não ser, às vezes, pego aí com uma questão de atualização. Então, contabilmente também, isso daí vai ter que ser demonstrado caso você acabe incorrendo nesse tipo de tributo. Um relatório que eu até coloco ali hoje, tá? É o RI. No RI, né? Ou seja, o que eu tenho no meu regime para guardar análise? É um relatório que tem lá no sistema hoje, atual, que é o Consultas Operacionais, relatório RI 430. Então você tira ali aquele relatório, você vai ver quais são os processos que estão aguardando análise. E também você vai conseguir ver qual é a data de envio deles. Com isso você vai ter uma ideia do prazo, para você ter uma ideia se você está longe ou não está longe, para você pelo menos fazer um planejamento para não ser pego com isso. Né? Temos um tempo até lá,
Então, eu não acho recomendável que, bom, como o prazo vai começar em 1º de janeiro de 2022, eu vou esquecer isso aqui até 2022. Você tem que ver que todo requerimento que você aprova, ele tem uma questão orçamentária. Então, se você está aprovando um requerimento hoje, você vai ter um custo. Quanto mais velho e maior for o prorata, maior vai ser o custo dos atrasados desse requerimento. Então, você vai ter que fazer uma análise disso. Então, deixar para perto, eu acho muito arriscado. Então, o ideal seria que já fosse feita ali uma análise a partir de agora. Márcio? Rafael, só uma colocação aqui. Eu quero aproveitar, pedir desculpa aí aos nossos amigos, que nós tivemos um pequeno errozinho aí da questão do YouTube, né? Mas a gente já está acertando isso aí, está reenviando os links, né? E aí a gente até pede para quem está aí que puder ir compartilhando esse novo link aí, que estava tudo certo aí, mas deu um pequeno erro aí, a gente divulgou o link de manhã e aí, por uma questão técnica, nós tivemos que mudar. Mas nessa colocação aí, tem uma pergunta de um amigo nosso aqui que diz o seguinte, vem lá de São Paulo, aqui não sei a cidade. O que fazer para não pagar juro por cobranças do INSS, sendo que quando eles não analisam o requerimento, somente após a correção da proporcionalidade, tá, que voltam a receber e cobram com juro por meio de ofício. Então, assim, cobram por meio de ofício. Então, assim, o INSS geralmente ele cobra tudo da gente. Mas se partir pelo lado da gente cobrar deles, eu acho que é mais ou menos o entendimento, traduzindo isso aí, é o seguinte. Quando eu tenho que pagar o INSS, ele já me bloqueia lá, já cata meu dinheiro lá e já segura por lá e boa. Só que quando o INSS nos deve, é praticamente quase, entre aspas, aí, quase impossível estar recebendo isso aí, né? Então, assim, qual é a tua visão nessa questão aí de como nós fazermos para poder receber quando o INSS atrasar esse lado aí? Tá, veja. Interpretando o questionamento do participante que colocou ali, o que eu verifico? Ele fala de proporcionalidade e ele fala de cobrança de ofício. Tá? Eu teria que, né, aí a PPREV talvez até possa fazer esse intermédio, eu teria que entender um pouco mais a situação do colega, porque o que eu vejo que possa ter acontecido ali, pelo menos é a única situação que eu verifico que o INSS faz essa cobrança de ofício. Né? Você está lá num mês regular que você está pagando requerimentos para o INSS e está recebendo também. Aí, em dado momento, por conta da regra de proporcionalidade, o INSS analisou mais requerimentos do que você e você deixou de analisar alguns requerimentos do INSS. Naquele mês seguinte, quando tem essa alteração da proporcionalidade, você é bloqueado. Então vamos supor que esse regime ele tivesse lá a receber do INSS R$10.000 e tivesse que pagar R$1.000, certo? No cenário de bloqueio, ou seja, quando o seu regime fica bloqueado e o INSS não, qual que seria o procedimento correto? Naquele mês, você não vai receber os seus R$10.000, porém você tem a obrigação de pagar esses R$1.000 através de uma GPS. No relatório, quando você tira no sistema Comprev, ele informa, pagar através de GPS. E o que eu já observei acontecer com muitos regimes? Os regimes simplesmente não saberem que eles têm que fazer esse pagamento e deixa. Às vezes por falta de informação, por acreditar que, no momento que houver o desbloqueio, tudo isso será cobrado, tá? Não é. Então, as situações de cobrança de ofício que eu já vi o INSS realizar é por conta dessa situação, ou seja, o regime tinha que fazer um pagamento por GPS, não fez, às vezes ele ficou bloqueado por 6 meses, 1 ano, ou seja, seria 1 ano que ele teria que pagar lá os R$1.000, né, que seria a parte dele, ou seja, então ele está bloqueado, ele não recebe, mas teria que pagar. Então, quando ele não paga, então lá a divisão de compensação previdenciária faz uma análise e ele manda uma cobrança com atualização. E essa atualização que está sendo dita não é a atualização dessa portaria. Essa atualização é a atualização que você tem quando você paga uma GPS em atraso, né? Aí eu não tenho certeza da questão dos tributos, mas tem mora, tem multa. Então não é a mesma questão da atualização daqui. Então eu acredito que a situação que o colega aponta, da cobrança por ofício, teria a ver com isso. Então, para resolver esse problema, ele teria que tirar um histórico de relatórios de todo o período que ele ficou bloqueado e verificar se houve essas contribuições de GPS. Se não houve, ele vai ter que fazer essas contribuições posteriormente, sim, e aí sim vai ser com essa questão de mora, juros, multa aí que está sendo colocada. Mais uma coisinha aqui. Fora a correção anual do INPC, existe alguma atualização dos valores de RO bloqueados quando liberados? Não. Não existe nenhuma atualização de valores. É o valor da época que você está sendo recebido agora. A atualização que existe é essa mesma que falou que é do índice de reajuste dos benefícios do INSS, que é uma atualização anual, né? Então, se você está 1 ano, por exemplo, ali bloqueado,
apesar de estar bloqueado, esse valor ele tem o reajuste anual como teria normalmente. Quando é feito o desbloqueio, é feito com valores históricos, certo? Beleza. Bom, eu não sei, de repente, se eu vou até antecipar um pouquinho aqui, né? Mas assim, como você acha que vai ser a compensação para os entes entre os regimes próprios de previdência? Certo. Esse é um assunto bem importante, tá? Então, deixa eu só passar aqui, porque é justamente aqui o slide que eu tenho em seguida, tá? Então, o que nós temos hoje, tá? Decreto 10.188 de 2019, tá? No slide ali, por exemplo, a gente tem um exemplo, né? Que hoje, por exemplo, tem ali o estado do Paraná e o estado do Rio Grande do Sul. Então, hoje nós temos compensação com o regime geral e o regime geral conosco, mas nós não temos compensação entre nós. Então, essa compensação, ela vai vir a partir de janeiro de 2021. Essa é a previsão. Lembrando que o novo sistema do Comprev que está vindo para a utilização da compensação entre regime geral e regime próprio, ele está servindo de balizamento para o sistema que vai cuidar da compensação entre regimes próprios. Tá? Eu também sou alegre em fazer parte da comissão técnica que está estruturando como é que vai funcionar esse regime, como é que vai funcionar essa compensação entre regimes, como é que vai funcionar o sistema. Todas as quartas nós temos reunião, ontem tivemos uma reunião até, reuniões longas, a gente discute todos os pormenores, tem a participação de municípios, tem a participação de estados. Então, o que eu vejo da compensação entre regimes hoje? Tá? Primeira coisa que eu coloco, tá, é a questão do decreto mesmo, né, que ele deixa bem claro a questão da instituição, que além hoje de você ter o estoque, né, período do estoque é aquele período lá que vai de 88 a 99, certo? E você também agora vai ter um outro estoque, tá? Que é um estoque referente a 99 até a hora de começar a compensação entre regimes. Então, ou seja, estamos em janeiro de 2021, vamos poder começar a fazer a compensação entre regimes. Ok. Quais processos são elegíveis? Tá? Em primeiro lugar, os processos que utilizaram tempos de outros regimes próprios concedidos a partir de 5/10/88, que é a data da Constituição. Então aí você tem um primeiro desafio. É uma oportunidade, é claro, mas é um primeiro desafio. Por quê? Porque você vai ter que... Às vezes você não tinha um sistema informatizado, muitos não tinham. O próprio Estado não tinha um sistema informatizado que permitisse que a gente localizasse quais processos concedidos lá em 88, 89, 90, que utilizaram tempos de outras prefeituras. Ou seja, vai ter que ser feito um trabalho grande de pesquisa para você poder justamente elencar quais são os processos que você tem que são possíveis de compensação entre regimes. Então, o primeiro desafio que você vai ter para fazer a compensação entre regimes vai ser o seu trabalho operacional disso. Tá? Então, vamos fazer uma prévia aqui nas análises. Né? Então, você vai ter que se preocupar em pouco tempo com relação a prazo de análise dos requerimentos que você recebe. Tá? Você vai ter que se preocupar com a questão da compensação entre regimes próprios, porque você também vai ter prazo para analisar. Então, aqui os requerimentos que você receber de outras prefeituras, outros estados, ou até mesmo do regime próprio da União, né, o RPPSU, que tem lá, você vai ter que receber esses requerimentos, então você vai ter que ter um grande gerenciamento para conseguir lidar com isso. E além disso, você fazer literalmente a pesquisa de todos os processos que o seu regime próprio concedeu, desde 88, claro, como regime próprio, né, para poder ter a possibilidade de ter compensação entre regimes. Então, o primeiro desafio é o desafio operacional da coisa. Particularmente, o que eu vejo, tá? Eu listei aqui 3 pontos sobre a compensação entre regimes. Então, o primeiro ponto é assim: você tem hoje o documento base para compensação previdenciária, o quê? A certidão de tempo de contribuição. Então, a certidão que você emite hoje, né, fazendo alusão a um gestor nosso lá, da Paraná Previdência, é um cheque. A certidão é um cheque que você está dando para outro regime próprio, para outra prefeitura, outro estado, descontar e te cobrar futuramente, certo? Então, nós temos uma portaria 154 de 2008, que você tem uma métrica, você tem uma regra de como fazer as certidões. Então, a partir de 2008 é muito claro, você tem que ter um modelo, certo? E antes de 2008. Então, considerando que a compensação ela vai ser válida a partir de 88, como é que ficam essas certidões emitidas antes desse período, né? Não antes de 88, ou seja, porque a certidão ela pode ser referente a qualquer período. Então, se eu tenho uma pessoa que trabalhou de 1970 a 1980 no Estado, ele está com a certidão na mão, tem um dispositivo que ele fala que essa certidão estaria válida, para você poder apresentar e se aposentar. Então, a pessoa trabalhou de 70 a 80, está com a certidão, apresentou.
se aposentou lá em 1992, é essa certidão que vai estar sendo utilizada para fazer a compensação entre regimes. Então a primeira questão é a questão justamente desse modelo de certidão. Como resolver essa situação? Sabemos que tem regimes próprios, às vezes, que emitiam certidões, não necessariamente de pessoas que trabalharam para os regimes. Então é uma discussão, não tem uma resposta certa, não tem uma resposta mágica que vai falar, não, essa é a solução. Então, sim, é uma problemática que a gente vê hoje, ali, pelo menos, de como é que vai funcionar essa questão das certidões. Outro ponto, quais são os documentos necessários para a compensação? Então, hoje, na compensação entre regime geral e regime próprio, nós temos, claro, os documentos. Uma homologação do Tribunal de Contas, o ato de concessão de aposentadoria, né, a resolução também para alguns, e a certidão do INSS, além do mapa grade, que é aquele documento lá que mostra os tempos que vocês utilizaram. E na compensação entre regimes próprios, quais seriam os documentos? Seriam os mesmos documentos? Mais documentos? Menos documentos? Então é um ponto também que tem que ser pensado disso. E por último, né, o próprio presidente do INSS, nessa última reunião que eu mencionei, na nossa live de hoje, ele coloca a questão de regras de proporcionalidade. Então ele fala, será que essa questão dessa obrigação de atualização, tá, vai ser necessária para, de uma certa forma, motivar e direcionar os regimes próprios a analisarem os seus requerimentos? Tá? Ou será que não? Ou será que será preciso criar alguma regra de proporcionalidade para isso? Então é um outro ponto. Márcio, com relação ao decreto não, com relação à portaria, no caso, eu acho que os principais pontos eram esses. É um documento que vale a pena ser lido, tanto o decreto 10188 de 2019, quanto essa portaria, tá? Que é a portaria que eu ainda não decorei o número, que só chega lá, começa com 15829 de 7 de 2020. Tá? É uma portaria importante. E assim, a cena da compensação previdenciária, ela está mudando. Ela está passando por alterações que até agora não tiveram. Tá? Então é drástico. É sistema novo, é compensação entre regimes, é prazo, é alterações em requerimentos. Ou seja, estamos passando por um momento positivo. Eu considero assim muito positivo. E vai exigir cada vez mais os regimes próprios um interesse nessa área, principalmente na questão do gerenciamento. Tá? Então, agora não sei se você tem alguma Rafael, pergunta. Assim, estão chegando bastante perguntas, né? E, assim, devido ao nosso tempo também é um pouco limitado. Algumas dúvidas, tem chegado algumas dúvidas operacionais, né? Que daí não tem como tá aqui detalhando aqui, né? A questão como emitir guia, como fazer isso, como fazer aquilo outro, né? Isso aí, como eu disse no começo, quero aqui novamente pedir perdão pela uma pequena falha nossa técnica aqui no começo aí, que saiu um endereço errado, mas graças a Deus o pessoal já compartilhou, tá todo mundo aqui. O vídeo ficará disponível no YouTube, para quem perdeu o começo estará disponível no YouTube, né? Então assim, algumas questões aqui, e também quero reforçar a colocação que eu fiz no início, que se Deus quiser, a partir de setembro nós estaremos voltando, né, dentro daquela programação e daquele compromisso da APPrev em estar levando o conhecimento técnico aos nossos RPPS, tá? Então provavelmente setembro deverá estar aberto, aí deveremos estar iniciando os nossos cursos presencial, né? E o Rafael aqui já é o nosso mestre para isso, né? Mas aqui assim, até uma pergunta aqui que diz o seguinte: sei que é justo, mas preocupa com os RPPS menores, tendo em vista que há várias certidões emitidas para aqueles que pedem exoneração para ingressar em outro RPPS de grande porte. Então, às vezes, ele sai de um RPPS pequeno, vai para um RPPS de grande porte. E outra questão também aqui, que é a questão seguinte: no caso do servidor, né, ele se responde pelo prejuízo ao erário por pagar em atraso multas e juros, né? Vamos dizer que o servidor ele não fez o processo em tempo, né? Ele vai responder isso aí porque tecnicamente foi talvez uma falha dele por não ter emitido essa guia para receber do INSS, ou ele não analisou, o INSS vai cobrar isso aí, deu para dar uma clareada, né? Então, assim, só para dar uma colocação geral, né? E aí tem mais uma aqui, que chegou também, que é sobre a compensação entre regime. Começa em janeiro de 2021
Caso o RPPS receba vários requerimentos logo no primeiro mês, vai ter um prazo para pagar ou tem que ser analisado imediato? Vamos lá. Bom, vamos dividir então aí Deu uma bombardeada assim para ficar com a bola geral para você. Não, pode deixar. Bom, vamos falar sobre alguns itens. Primeira coisa, eu acredito que a pergunta do participante com relação à questão de justiça a respeito dessa questão de regimes menores que, consequentemente, migram, os participantes às vezes podem pedir exoneração e entrar num regime maior, né? Então, escutei muito isso já até agora, da questão, poxa, mas os regimes menores, eles não vão ser prejudicados com a compensação entre regimes? Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza disso. Eu acho que a melhor maneira de você fazer uma verificação disso é você avaliar quantas certidões você emitiu. Tá? Então, basicamente assim, toda certidão que você emitiu, se é para o regime geral ou para o regime próprio, você já sabe que é um futuro processo de RI, que a gente chama na compensação previdenciária, que será cobrado de você. Tá? A previsão, tá, ela está na Constituição Federal. Então, até no slide ele coloca ali, né? Em hipótese que os diversos regimes de previdência se compensarão financeiramente. Então, é uma questão constitucional. Então, isso daí já deveria ser feito desde o começo da compensação previdenciária. Eu participo de discussões a respeito de compensação entre regimes há muito tempo. Fizemos até um trabalho lá com alguns colegas de Santa Catarina e de São Paulo, lá na Escola da Administração Fazendária, em 2015, se não me engano. 2015. E essa é uma previsão que está aí. Então, assim, tem que ser aplicada, é uma questão constitucional. Tá? Outro ponto, a questão que o colega falou sobre o prazo de análise. Tá? E antes disso, teve uma pergunta sobre a questão da responsabilização. Eu já verifiquei em alguns tribunais de contas, eu tive acesso, inclusive, a uma decisão do Tribunal de Contas de Santa Catarina, onde ele responsabilizava o gestor do regime próprio por ter feito processos fora do prazo. Então, não estamos nem falando em análise fora do prazo. Então, a pessoa tem lá um prazo de prescrição. Esse prazo de prescrição, até pouco tempo atrás, ele era com base na data do início do benefício, né? Então, um exemplo, aposentou-se em 2010, eu tenho até 2015 para fazer o pedido desse processo sem perdas financeiras, tá? Sem a prescrição. Então, eu já vi decisão do Tribunal de Contas, por exemplo, de Santa Catarina, solicitando essa responsabilização por terem feito processo fora do prazo que acarretou uma perda financeira para o regime próprio. Tá? Com relação a pagamentos de GPS, eu não tive conhecimento, mas né, aí eu não consigo falar por todas as situações possíveis de ocorrer. E eu acho que a última pergunta ali era sobre prazo. Né? Bom, então no exemplo que ele deu, a compensação previdenciária ela iniciou em janeiro de 2021 e ele recebeu requerimentos. Qual é o prazo que ele vai ter? Bom, conforme essa portaria que a gente falou, tá, o prazo, a partir de 1º de janeiro de 2022, será de 1.080 dias. Então, em janeiro de 2021, ele não tem prazo para analisar. O prazo vai começar a ser cobrado a partir de 1º de janeiro de 2022. Então, se ele recebeu esses requerimentos, ok? Esses requerimentos, eles foram recebidos lá em janeiro de 2021, por exemplo, e ele não fez nada com esses requerimentos, vai chegar em janeiro de 2022, tá? Esses requerimentos, eles vão ter quanto tempo? Vão ter 365 dias. Não é 1.080. Então ele vai te esperar um tempo ainda para que esse requerimento que entrou ali, para ele começar a entrar nessa regra. Tá? Porque assim, 2022, em 2023 o prazo vai ser 540, ou seja, provavelmente se ele receber esses processos em janeiro de 2021 e não fizer nada, ele vai começar a estar passível de ser cobrado, fazendo uma conta bem superficial aqui, lá em 2024, em 2023, 2024 mais ou menos, que o prazo vai ser menor entre 360 e 540 dias. Então, é assim que vai funcionar a cobrança. Então, não é de imediato. É com base na data que o requerimento é recebido e quanto tempo que ele está parado lá. Tá? Outra questão é o seguinte, em relação ao convênio com o DataPrev, como vai funcionar isso, Rafael? Como que vai ser os entes? Porque hoje tudo é responsabilidade do INSS, né? Dá uma detalhada melhor disso aí, tá, pra gente. Bom, no artigo 2º, ele fala ali muito em termo de adesão. Já na portaria... Na portaria 15829, no artigo 2º, ele fala em termo de adesão, que também é referido lá no decreto 10188. Tá? Então, o que ele fala? Ele fala que, vou ler na íntegra, né?
O Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social, o Conselho estabelecerá as diretrizes para as relações negociais do INSS e dos RPPS com a empresa de tecnologia responsável pelo desenvolvimento. Então, o que sabemos? Que teremos um termo de adesão e teremos também um convênio, no caso, com essa empresa. Um contrato, no caso, né? Não seria nenhum convênio. Então, o termo e o contrato. Como que vai funcionar as relações negociais, a regra, o pagamento e tudo mais? Isso vai ser definido através do Conselho Nacional de Previdência. Não, tranquilo. Eu acho que é basicamente isso aí, né? Se tiver mais alguma questão aí, o pessoal está nos mandando algumas perguntas aqui, né? Mas são perguntas, como eu disse lá, são algumas perguntas técnicas operacionais, né? Então, essas questões dessas perguntas aí, são particularidade de cada RPPS. Então, assim, fica difícil aí essas colocações. Volto a frisar que o e-mail da APPREV está à disposição. Posteriormente a gente estará respondendo aí, em parceria com o Rafael, essas questões, né? E essa questão técnica mesmo aí é no dia a dia, é o curso presencial aí que a gente vai estará oferecendo aos nossos RPPS, né? Rafael, eu quero agradecer. Está chegando cada vez mais pergunta aqui. Aí uma coisa importante aqui, que é o seguinte, talvez você possa me ajudar aí, que não é o caso aqui, mas a gente já recebeu algumas questões aí no particular, no dia a dia, que é a terceirização da compensação, né? A gente sabe que existe alguns profissionais que chega dos municípios, não, eu vou fazer a compensação para você, você não precisa se preocupar com isso, você me paga tantos % disso, ou você me paga X aí, que eu vou fazer essa compensação para você, né? A gente sabe que aqui no Paraná nós temos o pré-julgado número 6, né? Inclusive, alguns municípios já foram atuados e multados por essa questão, né? Então, assim, eu vejo a importância do RPPS, do próprio ente ali, está qualificando os seus servidores para que possa estar executando isso dentro do seu município, né? Quando nós assumimos a PEPREV, foi uma das questões nossas levar o conhecimento aos RPPS. Prova disso foi que nós realizamos com sucesso absoluto em Toledo, nós realizamos em Maringá e realizamos aqui em Curitiba o curso de compensação com você, e fora os workshops regionais também que a PEPREV estava levando. Infelizmente, veio essa pandemia, onde nós tivemos que parar, né? Mas assim, sempre temos buscado levar, né, aos nossos RPPS as informações. O que acontece? Fizemos já com o Dr. Bruno uma live, fizemos também com alguns patrocinadores na área financeira, mas a gente percebe que na área financeira todo dia tem live aí de tudo quanto é tipo, né? Então, assim, é super importante, mas assim, senão a PEPREV também começa, o servidor não vai nem trabalhar de tanta live que tem, né? Mas assim, os temas principais em relação às dúvidas do pessoal, a gente tem buscado trazer esse conhecimento. E eu acredito que em setembro nós estaremos juntos trazendo essa presencial para que possa estar, porque eu acho que novidade vai ter de monte, eu acho que vai ter várias alterações que deverão ser feitas, principalmente essa compensação entre e etc. Então eu gostaria, assim, na tua experiência, né, do dia a dia, na tua vivência, que você passasse para os nossos RPPS essa questão do pré-julgado número 6 aí e essa questão da terceirização, no teu ponto de vista, o que você acha disso? Tá. Veja, Márcio, eu estou ciente do pré-julgado, sim. Na verdade, assim, nós temos contato com muitos regimes, estados, municípios, já verificamos essa questão de consultoria. Existe sim essa tendência do Tribunal de Contas com relação às consultorias. Em parte, eu acredito isso porque eu já verifiquei também vários tipos de contratos. Então, no passado, por exemplo, eu já verifiquei alguns contratos de consultoria de municípios, onde a empresa que estava realizando os serviços, ela aceitava, por exemplo, um percentual da compensação previdenciária. Vamos supor, eu trabalho os seus processos e eu quero receber lá 2%
do que você receber de compensação previdenciária. Então qual é o problema, né? A compensação previdenciária hoje é um recurso que ele é pago quanto tempo durar o benefício, certo? Então, no estado do Paraná, por exemplo, fazendo uma média, assim, bem por cima, um benefício, somando a aposentadoria e a pensão, dura 26 anos. Então, imagine você fazer um contrato que dure tanto tempo assim e você recebendo um percentual. Então, nós já verificamos diversos tipos de contrato. Eu estou ciente do pré-julgado, já vi outras análises também de outros tribunais de contas a respeito da questão da terceirização. Particularmente falando, eu acho que são situações e situações. Eu acho que existe consultoria que você passa know-how, você passa conhecimento para o participante fazer o desenvolvimento do seu próprio trabalho. Talvez em algumas situações o regime próprio não tenha condição. Vamos supor, eu estou num regime próprio que eu não tenho condição, não tenho gente para colocar lá no arquivo da cidade para fazer um trabalho de busca de requerimentos que foram concedidos desde 88, que a compensação entre regimes vai começar e tudo mais. Então, eu acredito assim, é amplo falar em consultoria e quais são as atividades que essa consultoria vai fazer. Por outro lado, eu acredito que o regime próprio, independente de ter acesso ao auxílio de uma consultoria ou não, ele tem que estar ciente do que está acontecendo. Já verifiquei também em muitos regimes assim, a pessoa, é a consultoria que cuida disso. A pessoa simplesmente ela não tem, às vezes, nem interesse, nem tempo de se inteirar a respeito da situação da compensação previdenciária, que cada vez ela fica mais profunda e mais séria, né? E cada vez os tribunais de contas estão percebendo a importância disso para cada município. Né? Hoje em dia, regime próprio, e falar em fontes de renda para regime próprio, a compensação previdenciária ela aparece ali como uma das principais um ator, no caso, na figuração ali para você poder receber recursos. Então, é dessa maneira que eu verifico. Não, tranquilo. Tem chegado um monte de questionamento aqui, né? Mas assim, só resumindo isso aí, eu acho assim, a importância, muitas das vezes, você tem, além de você ter a sua equipe técnica lá treinada, né? Nós temos consultorias aí que realmente você te dá uma assessoria, e posso citar o meu caso, quando, entre aspas, lá em 2011, e caiu de paraquedas para a gente lá o regime próprio lá e ninguém sabia de nada. Né? Então, assim, nós buscamos assessoria, nós temos o pessoal que nos dá assessoria, que são de tremenda capacidade, mas a gente sabe também aí, né, que tem alguns aí que, entre aspas, nos perdoe aí, né, que usam de má fé, muitas das vezes, aos regimes próprios de previdência. Né? E essa é a preocupação do Tribunal de Contas e talvez acredito que é a preocupação aqui dessas perguntas que nos chegaram aqui. Né? Mas assim, eu quero agradecer a todos, né? Nós já estamos aí estourando o horário aqui. Quero agradecer a todos. O link estará, a live estará disponível no YouTube. Né? Volto a repetir aí que algumas questões aí que a gente, devido ao tempo, pode nos mandar por e-mail. E quero agradecer a Paraná Previdência, na pessoa do Felipe, quero agradecer a diretoria da APEPREV, que está nos bastidores aqui, mandando os links para o pessoal, né? E está nos auxiliando aqui. Quero agradecer a cada um da nossa diretoria, que não... Rafael, o sucesso de uma associação, o sucesso de qualquer entidade se faz pelo corpo técnico, né? E nós temos um corpo técnico, se você chamar assim, que é a nossa diretoria, que não tem medido esforços para divulgar, para correr atrás, para buscar. Você vê, hoje aí nós passamos já de 14 estados, fora o Paraná, participantes, de 14 já entrou mais 2, né? Então, assim, isso, graças a Deus, é um sucesso que a APEPREV vem conquistando com o apoio da sua diretoria. Né? Então, assim, hoje a gente está aqui como presidente da associação, mas a associação é composta por cada RPPS do Paraná, por cada associado. Né? Então, isso a gente se sente orgulhoso de estar aqui na frente e ter pessoas parceiras como os nossos patrocinadores e pessoas técnicas como você que está aqui nos auxiliando hoje. Então, aqui eu quero passar para você e fazer as suas considerações finais e depois a gente já encerra. Márcio, obrigado. Obrigado mais uma vez, obrigado pela oportunidade de poder estar aqui falando com nossos colegas, regimes próprios. Eu acredito que quanto mais
nós falarmos sobre esse assunto, mais opiniões nós vamos poder receber, porque, como eu disse, né, passamos muito tempo com conhecimento estagnado. Então, agora, com tantas alterações, é importante que cada um saiba a situação do seu regime, a gente possa trocar ideias, porque a gente tem agora, nesse momento, a possibilidade da gente construir como que vai funcionar esse sistema. Não só o sistema, mas como é que vai funcionar a nossa maneira de trabalhar. Então, esse protagonismo, em parte, a gente tem que agradecer pela Secretaria de Previdência, que nos deu voz, né, também, com essas participações, e também a gente poder saber a importância hoje desse Conselho Nacional dos Regimes Próprios, que vão fazer ali grandes definições assim na nossa rotina. Então, é isso, Márcio. Eu agradeço mais uma vez a PEPREV, grande parceira nossa aí também, e agradeço aí o pessoal que está nos assistindo. Bom, pessoal, mais uma vez, nunca é demais pedir desculpas, né? Quero agradecer a todos que estiveram aqui com a gente, né? E se Deus quiser, em breve teremos novidade, teremos curso presencial, onde poderemos estar aí tirando todas as dúvidas de vocês, né? E já fica o convite, né, ao pessoal aí do Espírito Santo, Alagoas, Ceará, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Bahia, Goiás, Rondônia, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Amazonas, Rio Grande do Sul, que venha conhecer a nossa Curitiba e venha se qualificar aqui com o nosso querido amigo Rafael. Gente, desejo a todos um ótimo final de semana, se cuidem, né? Fiquem todos com Deus e que Deus abençoe e guarde a cada um de vocês. Obrigado e um ótimo final de semana.